teve acesso a relatórios secretos possível existência de documentos. Marcial, ele gabinete confessou pela primeira vez na lei de ter acesso à dado informação. documentos ao Wikileaks. A revelação de documentos faz parte da história do jornalismo investigativo. É através dela que casos podem ser desvendados e a justiça pode ser feita. Mas como ter acesso a esses documentos? Quais ferramentas podem ser utilizadas e qual será o futuro do jornalismo investigativo? Você confere agora nesta reportagem. Cada vez mais as novas tecnologias têm se popularizado no Brasil. Elas chegam para facilitar o dia a dia das pessoas e o modo de fazer jornalismo que tem mudado a cada dia. O uso do computador como meio de acesso a informações tornou-se essencial na maioria dos veículos de comunicação do país. E ter acesso a documentos também foi afetado. Por muito tempo, o acesso a documentos era feito assim, através de papéis e mais papéis. Embora essa prática ainda seja comum, muitas redações já têm inserido as novas tecnologias, como é o caso da reportagem com auxílio do computador. Guilherme Alpendre, diretor executivo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, disponibilizou um pouco do seu tempo para mostrar como a associação funciona e o seu envolvimento com a RAC. Então, frequentemente a gente vai às redações para dar cursos de reportagem com auxílio do computador, que são algumas técnicas que usam planilhas eletrônicas e algumas técnicas de busca na internet mais aprofundada para levantar dados e trabalhar com esses dados no Excel. Mas engana-se quem pensa que ela baseia-se em escolher um dos resultados de buscadores como o Google. A ideia é que ele vá um pouco além da pesquisa do Google. Muita gente consegue fazer um bom repórter com boas ferramentas de busca, com boas ferramentas de pesquisa na internet e depois com uma boa noção de processamento de dados, ele consegue produzir uma reportagem diferenciada e melhor. É nessa sala comercial, localizada no bairro República, em São Paulo, que os 3 membros à frente da ABRAGE desenvolvem todo o planejamento para que a associação possa funcionar. Mas principalmente nosso trabalho é administrativo de imaginar eventos. E o principal evento da ABRAGE é o Congresso Internacional. A gente já fez 7 congressos internacionais no Brasil. Um em Belo Horizonte, um no Rio de Janeiro e os outros em São Paulo. Esse congresso já é bem tradicional do calendário dos jornalistas. A ABRAGE surgiu no ano 2002, logo após a morte do jornalista investigativo Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, mais conhecido como Tim Lopes. Só água mata a sede, só água! Ele se tornou uma das vítimas da falta de segurança para o jornalista no Brasil. Embora fazer uma reportagem sozinho, com uma microcâmera, seja algo que causa grande polêmica entre os jornalistas. A gente não tem uma opinião sobre o uso da microcâmera. Eu tenho opinião sobre segurança de jornalistas. O jornalista deve seguir parâmetros rígidos de segurança e deve sempre informar a redação onde ele está, deve sempre ter uma equipe de apoio, deve preferencialmente estar identificado como jornalista, usando colete, usando uma identificação de que ele é jornalista. Isso são procedimentos de segurança, deve evitar entrar em áreas de conflito. Outra ação muito importante que envolveu a ABRAGE foi a luta pela aprovação da Lei de Acesso à Informação. A ABRAGE trabalhou desde a sua fundação para que essa lei fosse aprovada pelo Congresso e entrasse em vigor no Brasil. Então, alguns aspectos dessa lei contêm o DNA da ABRAGE, sugestões que a ABRAGE fez para que essa lei funcionasse de maneira adequada no Brasil. Vale destacar também a participação da Transparência Brasil nesse processo de aprovação da Lei de Acesso à Informação e outras entidades em menor grau também da sociedade civil organizada, principalmente as que estão ligadas ao Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, que é um fórum de 25 entidades comandado pela ABRAGE que teve à frente do processo de aprovação dessa lei. Guilherme nos explica como ter acesso a estes documentos disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação. A informação pública deve ser entregue em formato legível por máquinas, ou seja, a Lei de Acesso à Informação garante que quando você pedir uma informação para uma Assembleia Legislativa qualquer, ela vai te dar essa informação não em PDF e não em folhas de papel, mas sim num formato que você pode usar o seu computador para avaliar, trabalhar, classificar aqueles dados e produzir uma reportagem. Outras associações sem fins lucrativos investem em disponibilizar documentos, como é o caso do Wikileaks, que desde o dia 8 de abril deste ano
liberou mais de 2 milhões de documentos confidenciais através do Plus-D. A agência pública tem feito o trabalho de analisar estes documentos e disponibilizá-los através do seu site. O uso de aplicativos também tem se tornado popular entre os brasileiros, mas um chama a atenção pela polêmica que o envolve. Estamos falando do The Onion Router, o Tor. Ao pé da letra, Tor significa o roteador cebola. Mas o que uma cebola tem a ver com acesso à informação e a investigações? Assim como as cebolas possuem camadas, o Tor é um complexo programa que, para se chegar a um conteúdo que seja do seu interesse, é necessário passar por várias redes. A vantagem que os usuários do Tor encontram é que, através dele, todas as suas ações tornam-se invisíveis. A polêmica que o envolve está relacionada a quem o utiliza: ativistas, jornalistas investigativos, famílias, militares, policiais, mas também criminosos que criam os vírus mais poderosos. Os corajosos podem tentar usar o Tor através do download de graça que o site oferece, mas é necessário domínio do inglês para não cair em suas armadilhas. As novas tecnologias devem ser utilizadas para auxiliar a vida do jornalista e não para substituí-lo. Eu acho que um mau jornalista vai ser um mau jornalista com ou sem computador. Eu acho que um bom jornalista vai ser um bom jornalista com ou sem computador. Eu acho que pessoas são preguiçosas ou não. E não acho que uma tecnologia seja capaz de aniquilar o talento de um jornalista. Se a pessoa é ruim, ela vai ser ruim de qualquer jeito. E o futuro do jornalismo investigativo? Pode estar mais perto do que você imagina.